Fala galera, para a gente terminar as principais regras do xadrez, tá faltando só a gente ver os 5 tipos de empate que a gente pode ter em uma partida de xadrez, tá bom? Alguns deles a gente até já comentou em outros vídeos, mas nesse aqui a gente vai revisar os que a gente já viu e comentar os que a gente ainda não viu, tá bom? Para começar, essa primeira posição aqui é um empate que vocês já conhecem, né? Que é o afogado, em que o rei fica sem ter lances, né? E você também não tem outros lances que podem ser feitos. Por exemplo, aqui apesar de você ter 3 peões, esses peões não podem se mover, estão bloqueados pelos peões de casas claras. E você também não tem para onde mover o rei, porque E8 e G8 são controlados pelo peão, e as demais casas são controladas pelo rei branco, né? E rei não encosta em rei, a gente já sabe disso. Então essa aqui é uma posição típica de afogado, é empate automático, certo? O segundo tipo de empate que podemos ter é o que a gente chama de insuficiência de material, que é quando nenhum dos lados tem peças, que a gente chama de material, suficiente para dar um mate no adversário, né? Que é o caso clássico de rei contra rei. Aqui você pode fazer o que quiser, mas ninguém vai dar mate em ninguém. Então termina empate automático na hora que chega nessa posição. Outras posições de insuficiência de material são rei contra bispo e rei, porque com o bispo sozinho você não consegue dar mate. Rei contra cavalo e rei, também com o cavalo sozinho você não consegue dar mate. Talvez se ele tivesse um peão preto você conseguisse dar mate, mas só o cavalo não consegue. Incrivelmente também, com 2 cavalos você não consegue dar mate também, tá bom? Você precisa ou ter um bispo e cavalo, ou 2 bispos. Aí você consegue dar mate, certo? No caso, essas duas posições não são empate, são ganhas para as brancas. Aí você vai precisar estudar como é que ganha. Isso aí no futuro a gente vai ter no nosso canal. 2 cavalos não conseguem dar mate. Obviamente também, rei e torre consegue dar mate também. E rei e dama contra rei também dá para dar mate. Isso aí em breve nós vamos ensinar como dar mate de rei e torre e de rei e dama, que são mais tranquilos, digamos assim. Bispo, 2 bispos é relativamente tranquilo. E bispo e cavalo é bastante difícil, na verdade, mas existe a técnica. Quando tem peão, não dá para dizer que é insuficiência de material, porque o peão ele é como se fosse uma dama que está esperando para nascer, né? Quando ele chegar no fim, ele pode virar uma dama, pode virar uma torre. Então, enquanto tiver peão no tabuleiro, não dá para dizer que o empate é por insuficiência de material, tá bom? O nosso terceiro tipo de empate, ele ocorre quando uma mesma posição do tabuleiro é repetida 3 vezes, tá bom? Basta repetir a mesma posição, como se você tivesse tirado 3 fotos iguais do tabuleiro. Que o caso clássico é o que a gente chama de cheque perpétuo. Veja essa posição. Se fosse vez das negras, elas conseguiriam dar mate nas brancas jogando dama B2, né? O famoso mate do beijo fatal, né? Mas aqui, sendo vez das brancas, elas conseguem forçar um empate, repetindo a posição. Elas jogam dama H5 cheque. Vocês veem que o rei não tem como bloquear o cheque, não tem como essa dama ser capturada. Então o rei vai para G8. Então temos dama E8 cheque. Novamente o rei só tem H7 para ir, certo? Vocês veem que é a primeira vez que essa posição acontece. E você dá dama H5 cheque, forçando o rei para G8. E aí volta dama E8 cheque de novo. Você vê que repetiu essa posição já pela segunda vez. O rei volta, você dá o outro cheque, ele volta, você dá o cheque de novo, e essa posição repetiu 3 vezes. E por isso as brancas podem declarar empate, tá certo? Mesmo que as pretas sejam superiores aqui teoricamente em material, né? Mas aqui as brancas conseguem forçar o empate repetindo a posição 3 vezes. Tá bom? Não é obrigado a ser com cheque, certo? Se por acaso você vai, bota o cavalo para frente, seu oponente bota o cavalo para frente. Você volta, ele volta. Você volta, ele volta. E repetir 3 vezes a posição também é empate, certo?
O quarto jeito de empatar é, por exemplo, veja essa posição. Nessa posição, nós temos um rei preto e dama preta contra um rei branco. Nessas posições de finais, onde não tem mais peões, o adversário ele tem 50 lances para dar mate, se não é empate, a famosa regra dos 50 lances. É 50 lances sem capturas, 50 lances sem movimento de peão. Se por acaso esse peão estivesse aqui, você fizesse 50 lances, 49 lances, e depois movesse esse peão, você teria mais 50 lances para tentar dar mate. Tá bom? Até esse peão ser capturado, digamos, se você não consiga dar mate de rei e dama, e você demore 50 lances e não consiga. Aí empata automaticamente, porque senão vai ficar infinitamente, né? O cara tentando e não conseguindo. Então tem essa regra de 50 lances para isso, para o jogo não ficar infinito, tá bom? E quando eu falo 50 lances, é 50 lances para cada, tá bom? São 50 lances das pretas e 50 lances das brancas para empatar. Não 50 lances no total, que seria 25 para cada, mas 50 para as pretas e 50 para as brancas para empatar. Sei que quando a gente aprender final de rei e dama contra rei, vocês vão ver que rapidamente você consegue dar mate, muito menos que 50 lances, tá bom? E o quinto jeito de dar empate é o seguinte, é uma coisa que não tem em outros esportes. Por exemplo, digamos que eles jogaram essa partida aqui que eu vou mostrar. O aplicativo travou. As pretas jogam essa jogada e dizem para as brancas: ofereço empate. Se as brancas aceitarem, empatou. É simples. É o empate de comum acordo, né? Os dois, um propõe empate e o outro aceita, certo? É o único esporte que tem algo assim. No geral, não vou recomendar que você empate dessa maneira, né? Porque senão qual é a graça, né? Você só oferecer empate, só se você estiver perdendo a partida e você acha que consegue enrolar seu oponente assim, pedindo empate, tá bom? Ou então se você vai ganhar algo muito bom com esse empate. Por exemplo, vou ganhar um torneio mesmo se eu empatar e você não quer arriscar uma derrota, ou vou ganhar uma aposta, sei lá. Aí desse jeito aí é bem aceitável empatar por comum acordo, mas no geral não tem muita necessidade, a não ser que você seja um jogador bem mais avançado e veja que não tem jeito de ganhar a partida mesmo. Tá bom? É basicamente isso, 5 tipos de empate. Agora você já sabe todas as regras do xadrez, tá bom? Agora vamos melhorar.